Comecei a correr. Que resultados eu devo esperar da corrida? Como é que eu sei se eu estou no caminho certo, se o resultado que eu estou tendo está de acordo com o que deveria estar acontecendo? Que transformações devem acontecer no meu corpo, na minha fisiologia, depois que a gente começa a correr? Vamos falar um pouquinho sobre isso então. Bom, se você não me conhece, se você é a primeira vez que está assistindo um vídeo aqui no meu canal do YouTube, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Aproveita para se inscrever no canal se você não for inscrito e deixa um curtir no vídeo no final se fizer sentido para você, tá bom? Mas olha, muitas pessoas me perguntam isso, né? Professor, eu comecei a treinar, já estou treinando, tá certo o que eu estou fazendo? E aí, normalmente, os alunos, né, do programa Bora Correr me mandam ali o resultado que eles estão tendo. Olha, esse treino que eu fiz hoje teve lá 50 minutos, deu X quilômetros, a velocidade média de tanto. Tá bom isso? Tá certo? É o esperado para essa fase do treino? Então eu queria falar sobre isso com você. Por que eu quis gravar esse vídeo para falar sobre esse assunto? Porque tem muita gente que por qualquer motivo desiste. Qualquer desculpa ou justificativa vai lá e para de treinar, para de evoluir e pensa, tá demorando muito. Ou então pensa, não, comigo não vai acontecer. Eu não vou conseguir. Corrida dá certo para outras pessoas, tem pessoas que me falam isso. Nossa, eu queria gostar de exercício, mas eu não gosto, eu não vejo resultado, não acontece nada, não muda nada. E aí a pessoa desiste muito antes da hora. Então, primeira coisa, o que normalmente melhora? Que resultado então a gente deve esperar logo de cara? Antes de eu te falar dos resultados que você deve esperar, eu queria te fazer um pedido. Não se compara com o resultado de outras pessoas. É uma fala que eu tenho frequente nos meus vídeos, nas minhas lives e tal, que é a história de você não deve se comparar com ninguém. Não deve se comparar com outra pessoa, com um amigo seu, ou com alguém da sua família, ou com a sua esposa, ou com o seu marido, não importa. Ah, professor, mas aquela pessoa é bem mais velha que eu, está bem mais acima do peso, sei lá, qualquer motivo que você coloque aí, você fala, mas ela está melhor do que eu, ela está correndo mais e tal, e por que não está acontecendo comigo? Então, primeira dica, importante, muito importante, não se compare com o resultado de outras pessoas. Não meça o seu resultado, o seu desempenho, usando a régua do outro. Você não sabe o histórico de atividade física do outro, você não sabe a quantidade de massa muscular no corpo do outro, você não sabe a alimentação que ele tem, quantas horas ele dorme por noite, você não sabe nada da vida da pessoa, vai ficar se comparando com outra pessoa, a não ser você. Então, primeira dica, só compare o seu resultado, o seu desempenho, a sua evolução consigo mesmo, beleza? Então, quando me perguntam assim, professor, eu consegui fazer lá os meus primeiros 5 quilômetros, eu fiz em 45 minutos, tá bom? Tá ruim? Tá na média? A minha resposta é clássica, depende. Tá bom comparado com quem? Se a gente for comparar com o recorde mundial, nossa, esse tempo está muito alto. Mas se for comparar com uma pessoa que está sedentária, que está lá no sofá, que nem levanta para caminhar 5 quilômetros, você está excelente. Mas de novo, você tem que comparar esse resultado com você. Como é que você estava há um mês atrás? Há 3 meses atrás? Há 6 meses atrás? Há 1 ano atrás? Essa comparação que é justa, gente, a comparação é muito ingrata. A comparação é ingrata. Se comparar, aquela história, né? Ah, a grama do vizinho é sempre mais verdinha. E cara, vai ter sempre alguém melhor do que você, vai ter sempre alguém mais bonito, com mais cabelo, mais rico, com um desempenho atlético melhor. Vai ter sempre alguém melhor do que você. Então, é injusto com você ficar se comparando. Então, resultados que a gente tem que esperar são, de novo, baseados no nosso hoje, no nosso momento presente e comparando a nossa evolução com o nosso futuro. Show de bola? Estamos combinados com isso. Agora vamos falar na prática. Primeira coisa que normalmente melhora é quando a gente começa a se exercitar. Eu coloquei no tema do vídeo, na descrição, comecei a correr, que resultado eu devo esperar? Então, antes da gente começar a correr, a gente começa a caminhar.
beleza? Então, só de você começar a sair do sofá e começar uma simples caminhada, a primeira coisa que melhora, parte prática mesmo, a primeira coisa que melhora é o seu sono. Ter um sono de qualidade, cara, ajuda a sua vida em todos os aspectos. Parece aquela dica bem óbvia, né? Bem a dica, minha avó falava isso. Precisa dormir, precisa descansar, mas qualquer médico vai falar isso. Todos os estudos mostram isso, a importância das horas de sono. O sono tem que ser reparador. E eu não vou falar que você precisa dormir 8 horas por noite, porque nem eu durmo 8 horas por noite. Eu durmo umas 6 horas, mais ou menos. Não estou aqui para ditar uma regra ideal, mas a primeira coisa é que a gente percebe uma melhora quando a gente começa a fazer exercício, começa a caminhar, começa a correr, é a melhora do sono. Por inúmeros fatores, principalmente hormonais. Quando a gente faz exercício, a gente libera muitos hormônios, né? Dopamina, serotonina, que são hormônios que dão uma sensação de relaxamento pós-treino. Isso ajuda, então, a controlar melhor o sono. Outra coisa que você deve esperar quando você começa a se exercitar é melhora no seu fôlego. Muitas pessoas começam a treinar, querem evoluir na corrida por isso. Professor, eu não tenho fôlego, eu não tenho resistência nenhuma. Então, uma coisa que você consegue perceber melhora é no seu fôlego. Talvez você não tenha percebido ainda. Então, uma dica é você medir os seus treinos. Então, dica para quem é iniciante, até dica para quem é mais avançado, quem é já mais veterano na corrida, acho que já até faz isso por hábito, né? Baixa um aplicativo no seu celular e meça o seu treino. Nem que seja um treino ainda de caminhada. Meu treino é 100% caminhada. Ótimo. Mede o seu treino. Para você saber exatamente em X minutos quantos quilômetros você está fazendo. Porque isso é um parâmetro de evolução que você consegue, lembra, comparar você com você. Então, às vezes, você não está ainda percebendo, mas eu não estou achando que meu fôlego está melhor. Eu não estou sentindo isso. Mas aí, quando você olha um número, você olha no seu celular, por exemplo, você fazia uma caminhada de 1 hora. Estou dando um exemplo, tá? Eu fazia uma caminhada de 1 hora e eu percorria durante esses 60 minutos 5 quilômetros. Depois de 2, 3 semanas eu estou percorrendo na mesma 1 hora, nos mesmos 60 minutos, 5,2 quilômetros. Você melhorou 200 metros. Então, o seu fôlego está um pouco melhor, você está conseguindo ir um pouco mais do que você estava antes. E isso é uma evolução. Então, é uma coisa que a gente consegue visualizar. E quando a gente visualiza a nossa evolução, isso motiva. Comemore. Cara, cada pequena vitória, comemore. Uma coisa que melhora muito também deixa eu voltar, minha cabeça vai longe, às vezes eu tento desacelerar. Por que é importante medir então o treino? Você não precisa ficar obcecado, né, no aplicativo do celular e todo treino você é obrigado a medir e tal. Não, às vezes você não quer sair com o seu celular na rua, tudo bem, mas de vez em quando é interessante. Justamente por esse motivo. Quando a gente consegue medir, a gente consegue comparar e aí a gente consegue melhorar. Então, tudo que a gente consegue mensurar quantitativamente, a gente consegue, em números, ver a nossa evolução. Tem algumas evoluções que são subjetivas, são qualitativas. Exemplo, a qualidade do sono. Às vezes você pode perceber, realmente, eu estou dormindo melhor, eu estou dormindo mais fácil. Tem gente que tem dificuldade para dormir, né? Fica virando de um lado para a noite, tem insônia. Então, uma dica, quando você começa a se habituar a fazer exercício, a cuidar da sua saúde, automaticamente, não é automaticamente, pula automaticamente, mas normalmente a gente começa a querer cuidar da nossa saúde geral. Uma dica para cuidar da saúde geral, quando você começa a se exercitar, é você se desconectar, por exemplo, de componentes eletrônicos mais cedo. Poxa, eu vou fazer o meu treino amanhã às 6 horas da manhã. Não é óbvio que você precisa ir dormir mais cedo para estar mais descansado? Então, não é interessante você parar de mexer no seu celular mais cedo, parar de ver televisão, desligar o computador, tudo mais cedo, para você acalmar a sua mente, para você ter uma noite de sono de mais qualidade. Rodrigo está falando óbvio. Às vezes o óbvio precisa ser lembrado, né? A gente precisa falar o óbvio para a gente falar assim, caramba, é verdade. Porque, cara, se você quer mais qualidade de vida, mais bem-estar, você está em busca de uma melhora, minha função é essa, né? O meu norte, a minha missão é fazer você, por exemplo, sair do sedentarismo e começar a correr.
Eu ensino iniciantes a fazer isso, fazer essa transição, pessoas que já correm, evoluir. Esse é o lema do programa Bora Correr, fazer você sair do zero e se tornar um corredor de rua, e se você já é um corredor de rua, fazer você evoluir dentro daquilo que é indicado para você fazer. Vamos cuidar da saúde, né? Então desliga o celular mais cedo, vai dormir mais cedo, o seu sono vai ser mais reparador e você vai acordar com mais energia para fazer o treino no dia seguinte. Então a constância vai te ajudar, é um círculo virtuoso, né? Uma coisa vai puxando a outra, uma coisa positiva vai puxando outra coisa positiva. Então, a mudança de comportamento, a mudança de hábito, cara, é um ótimo benefício que você começa a colher quando você começa a correr. Então, tema do vídeo, que resultados eu devo esperar? Primeiro, qualidade do sono, primeira coisa que melhora. Segundo, seu comportamento, seu ritual matinal, sua rotina do dia tende a melhorar quando você começa a fazer exercício, tá bom? Outra dica simples, você percebe, então eu falei, evolução do fôlego, evolução da distância, emagrecimento. Ah, professor, ainda não percebi esse emagrecimento. Quanto que eu tenho que emagrecer no primeiro mês que eu começo a correr para saber se eu estou no caminho certo? Gente, isso é individualidade biológica. Emagrecimento é multifatorial, tem a ver com o que você come, quanto a qualidade, e isso é um papo para nutricionista, não cabe a mim vir aqui te dar dicas de alimentação para você emagrecer. Ah, eu emagreci 1 quilo, tá certo, eu emagreci 2, tá certo, eu emagreci 5. Ah, eu não emagreci nada, até agora já faz 2 meses que eu estou treinando. Tá certo ou tá errado? Tudo isso depende, é multifatorial, né? Agora, em relação a treinamento, quando você começa o seu treino, pode ser por uma caminhada e vai evoluindo progressivamente, sabendo exatamente o treino que você precisa fazer. Qual é o seu maior parâmetro de comparação? De novo, é você. E aí você vê que você está conseguindo cumprir aquela programação de treinos. Você não tem como você não estar evoluindo. Eu uso planilha, né, para os alunos do Bora Correr. A gente planilha o treinamento. Coloca lá, primeira semana, o que o aluno vai fazer? Segunda semana, terceira semana, quarta semana. Existe uma progressão nesse treinamento, no volume de treino, principalmente. A gente não mexe muito na intensidade no começo, né, na dificuldade, no esforço, mas no volume mesmo, na quantidade de minutos, de segundos que a pessoa consegue correr, obviamente a quantidade de quilômetros também. Pô, professor, eu estou seguindo a planilha à risca. Eu sei que aquele meu aluno que estava totalmente sedentário, em 1 mês, ele começou lá pela semana 1, e ele está regular 3 vezes por semana. Obviamente, no final de 1 mês, ele está na semana 4. Na semana 4, o treino está mais difícil do que na semana 1, porque existe uma progressão lenta, gradual, de acordo com o nível dele. Se o aluno é mais bem treinado, ele evolui mais rápido. Se o aluno é mais sedentário, ele evolui mais devagar. Esse contato eu faço individual com cada um dos alunos. É uma das coisas que eu não abro mão de fazer. Eu falo pessoalmente com cada aluno, a gente conversa para alinhar o treino. Então, às vezes você está fazendo um treino aleatório, talvez aquele treino não seja sob medida para você. Talvez realmente não vai dar resultado, tá bom? Então, uma dica importante é você saber o nível de condicionamento físico que você tem hoje para saber que nível de esforço, de intensidade aplicar no seu treino. Então, o meu aluno, eu tenho certeza que em 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele cada vez vai estar correndo mais. Como que eu tenho tanta certeza? Porque é um método. Se o aluno for seguindo, ele vai avançando. Tipo fase do videogame, sabe? A gente vai passando de fase. No meu caso, são semanas. Passei para a semana 3. Opa, passei para a semana 4. Passei para a semana 5. Passei para a semana 6. O aluno começa a perceber cada vez a distância maior, o fôlego melhorando, a respiração menos ofegante, porque a intensidade do treino vai se mantendo na primeira fase. Então, você que está começando agora, olha, eu estou falando do que você deve esperar de resultado. Uma coisa que você não deve esperar como resultado no começo, nessa fase inicial, para quem estava sedentário, está começando a correr, é querer aumentar a velocidade. Muitos alunos falam assim, professor, eu corro num pace, não sei se você sabe o que é pace, depois eu posso explicar, mas eu corro num pace de tartaruga. Ah, eu corro muito devagar. Aí eu corro, ando um pouquinho, a pessoa fica incomodada com isso e me pergunta, tá boa essa velocidade que eu estou correndo? Tá certo, tá errado. A velocidade para quem é iniciante
é a menor preocupação. No meu ponto de vista, a gente tem dois aspectos principais em treinamento, que é volume e intensidade. Volume é quantos minutos você corre, qual a distância que você faz, quantas vezes por semana você treina, tudo isso é volume. A intensidade está diretamente relacionada à velocidade, ao esforço, à intensidade daquele exercício. Então, para quem é iniciante, para quem está nessa fase inicial, a intensidade não é prioridade. Faz numa intensidade confortável, leve, moderada e vai aumentando o volume. A pessoa começa correndo 30 segundos, passa para 45, 1 minuto e 15. 2, 3, 5, 10 minutos, daqui a pouco está correndo meia hora, daqui a pouco está correndo 40 minutos, daqui a pouco está correndo 1 hora direto. Aí, já estou correndo bastante. Seu volume de corrida aumentou. E é uma coisa que a gente consegue mensurar com um simples aplicativo de celular. Strava, Runkeeper, enfim, relógio com GPS, aí você pode medir de diversas maneiras, mas é um parâmetro de evolução. De quem, Rodrigo? Sua com você. Só isso. Então, olha, só nesses detalhes aqui, dá para você saber exatamente o que esperar de resultado para saber se está no caminho certo. Como é que você sabe se está no caminho certo? Então, de novo, seu sono está um pouco melhor, seu fôlego vai subindo aos poucos, você está regular nos treinos, disciplinado. Gente, outro dia eu fiz uma enquete no meu Instagram, aquela coisa rápida no Stories assim, e perguntando sobre disciplina, como é que estava a sua disciplina, se estava nota 10 ou se precisava melhorar. Eu fiquei assustado, mais da metade colocou que a disciplina não estava legal, que precisava melhorar. Só o fato de você começar a treinar e a sua disciplina melhorar, de estar indo lá, ter o hábito do exercício lá 3 vezes por semana treinando, se essa disciplina melhorou, você já está no caminho certo. Você já colocou lá dia e hora para fazer o seu exercício. Eu dou essa dica, marca dia e hora para fazer o seu treino. Isso vai fazer você andar no caminho certo. Você vai ter muito mais resultado se você tiver constância. Então esse é um resultado que você pode esperar. Poxa, eu era indisciplinado, eu não estava focado e agora eu sou uma pessoa mais focada, isso está ajudando no trabalho. Pensa uma coisa comigo, uma pessoa que levanta muito cedo, faz o treino cedinho, termina o treino, toma banho, vai trabalhar, essa pessoa chega no trabalho a mesma pessoa do que se ela simplesmente tivesse acordado, tirado o pijama e ido trabalhar? Não, cara, quando você faz exercício, você libera uma energia vital, você ativa a sua vitalidade. De verdade, aí você vai trabalhar com uma performance muito melhor. Então, olha que resultado bacana que indiretamente a corrida traz para você. Então, às vezes você não tem que ficar só preocupado. Que resultado que eu deveria estar tendo na corrida nesse momento? Eu deveria estar correndo X quilômetros em tal velocidade, deveria ter emagrecido tantos quilos. Cara, o efeito colateral do treinamento às vezes vale mais a pena do que o próprio resultado que você está tendo do treino. Então, eu acho que todos esses aspectos, todos esses benefícios que a corrida traz para a nossa vida valem muito a pena você continuar. Então, se você ainda não viu, ou talvez não tinha visto nenhum benefício, não tive nenhum resultado ainda, eu estou treinando faz 3 meses, não vi nenhum resultado. Para fazer uma autoavaliação. Tenho certeza que vários aspectos da sua vida já melhoraram. Se não foram estéticos, com certeza de saúde já melhoraram. E para você sair do sedentarismo, você só precisa de um dia. A partir do momento que você saiu do sedentarismo, você fez exercício, você fala assim, cara, eu não sou mais sedentário a partir de hoje. E claro, você precisa manter isso. Então, a vida é um eterno recomeçar. Me perguntaram outro dia, professor, é mais difícil começar a treinar ou é mais difícil voltar a treinar? Na minha humilde opinião, cara, é difícil igual. Porque todo dia, eu não treino corrida todo dia, eu corro 3 vezes por semana, faço 2 de musculação. Então, todo dia que eu vou treinar, eu tenho que me esforçar para ir treinar, porque eu vou 5 horas da manhã. Então, eu tenho que ter disciplina para fazer. É um recomeçar todo dia, porque o de ontem já foi. O treino da semana passada já foi. Eu preciso recomeçar essa semana. Às vezes eu preciso recomeçar hoje. Então, que esse vídeo sirva de inspiração para você também. Primeiro, para você enxergar que você está tendo vários benefícios. Que resultado esperar? Cara, são inúmeros benefícios que a corrida traz. Melhora da autoestima, alívio da ansiedade, ajuda a combater o estresse, ajuda a combater a depressão. Não vai resolver todos os problemas, mas quando você está correndo, cara, às vezes
você relaxa, você libera um monte de hormônios do prazer, você ouve uma música, você está em contato com a natureza, você volta com uma disposição diferente, pode trazer, claro, mais gasto calórico, consequentemente mais emagrecimento, pode aumentar até a sua performance sexual. Tem muitos estudos que mostram, né, pessoas fisicamente ativas, é um dos benefícios que a gente colhe com exercício físico, né? Melhora do desempenho sexual, melhora da sua parte cardiovascular, melhora do funcionamento de todos os seus órgãos, né? Então, a gente tem muito resultado que a gente pode esperar da corrida, mas a gente só vai colher e usufruir desses resultados todos que a corrida e o exercício trazem se a gente tiver constância, regularidade, né? Não adianta nada, vou fazer exercício super bem durante um mês. Vou tirar um mês de férias, esse mês de férias eu vou me dedicar, vou treinar lá 5, 6 vezes por semana e aí depois eu volto a trabalhar, eu paro de fazer exercício e eu vou usar esses benefícios o resto do ano todo. Não, isso não acontece. Então, regularidade é importante. Bom, gente, tudo isso que eu falei, espero que uma dessas dicas ou desses parâmetros aí que a gente conversou tenha feito sentido para você, tenha feito você pensar, poxa, vale a pena eu continuar treinando, mesmo que eu não tenha visto tantos resultados práticos ainda, ou se você conseguir identificar vários resultados, escreve aí nos comentários qual o resultado que você já está tendo. Logo de início, comecei faz uma semana, ou comecei faz um mês, eu já estou tendo tal resultado. Escreve aí nos comentários, eu vou curtir muito saber. E se você gostou desse vídeo, então deixa um curtir, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abração para você, ótimos treinos e bora correr!